Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse novo quadro do Guia São Miguel. Bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Guia São Miguel. Hoje, esse quadro aqui que a gente vai falar de diversos assuntos, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita polêmica e diverge aí em várias opiniões: a Venezuela. Será que esse país está condenado a viver uma crise sem fim, ou existe a chance de um futuro e reconstrução? Fica comigo até o final, porque nós vamos dividir esse vídeo em 4 blocos. Primeiro, como a crise começou. O segundo bloco, como está a vida hoje na Venezuela. E em seguida, vamos falar aí de política e geopolítica. E por último, discutir se ainda há saída para o país. Certo? Clica no sininho, se inscreve e não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei. Bora pro vídeo? Para entender o que acontece hoje na Venezuela, a gente precisa olhar lá um pouco mais atrás, nos anos 2000, com Hugo Chávez. O país viveu uma época de bastante otimismo. O preço do petróleo estava nas alturas e, como a Venezuela tem uma das maiores reservas do mundo, entrou muito dinheiro nos cofres públicos, né? Esse dinheiro foi usado em programas sociais que, de fato, melhoraram a vida de milhões de pessoas naquele momento. Mas tinha um problema. Toda a economia ficou extremamente dependente do petróleo e nada foi diversificado, né? Quando o preço do barril caiu lá em 2014, a situação começou a desmoronar. Além disso, políticas econômicas mal planejadas e um controle rígido do governo sobre vários setores acabaram gerando distorções graves. Quando Nicolás Maduro assumiu em 2013, ele herdou uma bomba relógio. A crise se aprofundou, hiperinflação, queda brutal do PIB, claro, e o início de uma onda migratória gigantesca. Milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de condições mínimas de vida. Mas afinal, como está a vida por lá atualmente? Olha só. A realidade é dura. Em muitos produtos básicos, como alimentos e medicamentos, chegaram a faltar. Os últimos anos, o governo flexibilizou um pouco a economia e permitiu o uso do dólar, o que trouxe certo alívio para quem tem acesso à moeda estrangeira. Porém, a maioria ainda vive com salários muito baixos, que mal dão para cobrir necessidades básicas. Muita gente sobrevive graças ao dinheiro enviado por parentes que moram fora do país. Nas grandes cidades, como Caracas, você até encontra mercados cheios de produtos importados, mas os preços são inacessíveis para a maioria. Já nas regiões mais afastadas, a escassez continua sendo parte da rotina. E é por isso que milhões de venezuelanos migraram para países como Colômbia, Peru, Brasil e até mesmo para os Estados Unidos. Essa diáspora venezuelana já é considerada uma das maiores do mundo nos últimos tempos. Agora, vamos falar de política, porque esse é um dos pontos centrais da crise. Nicolás Maduro se mantém no poder desde 2013. As eleições no país têm sido bastante contestadas, com denúncias de fraude e manipulação. O governo se apoia fortemente nas Forças Armadas e também em grupos aliados para manter o controle. Do outro lado, a oposição tenta se organizar, mas enfrenta muitos obstáculos, desde perseguições até limitações legais. É claro, o cenário interno se mistura com o jogo geopolítico internacional. A Rússia, a China e o Irã apoiam o governo Maduro, oferecendo ajuda econômica e até militar em alguns casos. Já os Estados Unidos e a União Europeia impõem sanções e pressionam por mudanças democráticas. Aqui na América Latina, o Brasil e outros países também têm papel importante, seja pela relação comercial, seja pelo impacto da migração. Ou seja, a Venezuela não está isolada. O que acontece lá reverbera no mundo inteiro. E a grande pergunta é: existe saída para essa crise? Alguns analistas dizem que, sem uma mudança política interna, dificilmente o país vai conseguir se recuperar. Outros acreditam que negociações entre governo e oposição podem abrir caminho para uma transição mais estável. O petróleo, é claro, continua sendo a maior esperança econômica. Afinal, a Venezuela tem reservas gigantes, mas tudo depende de investimentos, segurança jurídica e de como o governo vai lidar com isso. Há quem defenda que a pressão internacional pode acelerar as mudanças, mas também há quem diga que só os próprios venezuelanos podem conduzir esse processo de reconstrução. E aí? Quero ouvir de você, o que você acha? A Venezuela vai conseguir se levantar e se reconstruir, ou ainda tem um longo caminho de crise pela frente?
Deixe aí seu comentário, fique conosco e nos acompanhe no nosso canal aí no YouTube do Guia São Miguel para os próximos conteúdos. Até a próxima!